Nesse vídeo a gente vai apresentar mais três tendências do Global Trends Survey que a Ipsos faz em 50 países e está agora em 2025 na sua 9ª edição. As tendências que eu queria trazer hoje, a primeira delas é relacionada à tecnologia, o que a gente chama de Techno-Wonder, um deslumbramento com a tecnologia que carrega várias tensões dentro delas, como por exemplo a preocupação com a tecnologia, o que ela pode trazer, o fatalismo tecnológico, quer dizer, a visão negativa da tecnologia, mas ao mesmo tempo um otimismo da tecnologia. Eu queria trazer primeiro o lado positivo. 78% dos brasileiros concordam que precisamos da tecnologia porque ela vai ajudar a resolver problemas futuros. É muito mais do que a média global, por exemplo, onde apenas 71% da população entrevistada concorda. 64%, 2 a cada 3 dos brasileiros, acreditam que a inteligência artificial terá um impacto positivo no mundo em que vivemos, também um número maior do que a média global, 58%. A gente já tinha detectado essa tendência, o brasileiro um pouquinho mais favorável com os potenciais benefícios que a tecnologia pode trazer. E além disso, não consigo me imaginar vivendo sem internet, 69% dos brasileiros concordam, ainda um número muito alto, mas curioso é que ele tem uma oscilação para baixo aqui, caiu 3 pontos desde o ano de 2024, talvez tem algum sinal aqui indo para desconexão. Apesar dessa familiaridade e desse otimismo com a tecnologia, 68% dos brasileiros, mais do que 2 a cada 3, dizem temer que o progresso tecnológico destrua suas vidas, que é um número muito alto, principalmente se a gente compara com a média dos outros 50 países, de 56%. Quer dizer, ao mesmo tempo que há um otimismo com os potenciais benefícios, há uma preocupação muito grande com o que a tecnologia pode trazer de ruim. Eu diria aqui que eu acho que vale também colocar que o Brasil é um país dos mais sujeitos a golpes digitais. Então a gente vê aqui ou fraudes, por exemplo, ou vazamento de dados, são todos temas que preocupam muito também o brasileiro, além, obviamente, dos problemas comportamentais, como tempo de tela, por exemplo, são temas que podem aparecer aqui nessa tendência. A segunda tendência que eu queria trazer é o que a gente chama de saúde consciente, que carrega algumas tensões do tipo a melhora na saúde, a longevidade, mas também a percepção do autocuidado. Hoje as pessoas estão mais empoderadas para cuidar, para ter informação e para se responsabilizar pela sua própria saúde. Algumas das frases que caracterizam essa tendência de saúde consciente. 90% dos brasileiros dizem que precisam cuidar melhor do seu bem-estar mental. 90%. Esse é um número bastante impressionante, a média global é 81%, também alta, mas quase 10 pontos abaixo dos brasileiros. A gente vem notando isso repetidos estudos, de que o brasileiro sofre muito com a saúde mental. Em autopercepção há uma incidência bastante alta entre os brasileiros de depressão, de insônia, de ansiedade, de distúrbios alimentares, e a gente vê que esse se torna um problema em que as marcas, as empresas e os governos vão ter que estar muito atento para isso. 65% dos brasileiros dizem que gostariam de perder peso, é um pouco abaixo do ano passado, o número é idêntico à média global, mas é 65%, quer dizer, 2 a cada 3 tendo isso na cabeça. E além disso, tem aí o outro lado, né, do autocuidado, como eu estava dizendo, os brasileiros são uma das populações que mais se automedicam. 76%, 3 a cada 4, dizem que sempre buscam informações por conta própria, ao invés de confiar na orientação médica, um número que até oscila para cima aqui, também mais do que a média global. E com relação à longevidade, os brasileiros eles são entre os mais otimistas. 59% dos brasileiros dizem que esperam viver até os 100 anos. 59% de nós. É um número que caiu com relação ao ano passado, mas ainda assim um número absurdamente acima da média global, que é só 38%, portanto 59 para 38, quer dizer, há um otimismo e ele vem um pouquinho da preocupação, né, da percepção de que a gente sabe que precisa perder peso, como a gente acabou de falar, e sabe que precisa melhorar sua saúde mental. A última tendência que eu queria trazer hoje sobre esse estudo é o que a gente chama de retorno aos sistemas antigos, e ele carrega alguns valores associados, principalmente a nostalgia e o conservadorismo. E a pergunta talvez que melhor define essa tendência é: você gostaria que o país fosse como era antes? 60% dos brasileiros concordam com isso. Honestamente, seja lá o que isso significa, porque a gente não sabe exatamente que período, mas o passado era melhor. Esta é a visão para 60% dos brasileiros. Ainda tem uma outra muito interessante, esse atributo aqui, que é a maior parte das pessoas deveriam ter filhos. 39% dos brasileiros concordam, uma queda grande com relação ao ano passado, 7 pontos percentuais a menos, e é um número bem abaixo do que a média global, de 48%. Quer dizer, a gente vê aí uma preocupação com
o perfil de julgamento que a gente tem das pessoas, de diferentes características que a gente tem no Brasil, e tem gente que não deveria ter filho, é mais ou menos essa mensagem que os brasileiros estão passando aqui. No próximo vídeo, a gente traz as últimas 3 tendências sobre esse estudo.